9h18. Pois bem, a aula está gravando. Bom dia a todos, aula de geografia. Aqui, por coincidência, gente, eu tenho um livro de vocês, ó. Quem tiver aí nas aulas de geografia que estiver sempre perto do livro, vocês podem também acompanhar pelo livro. A gente vai estudar o capítulo 2, porque a gente trabalhou com a globalização, eu passei algumas atividades para vocês, e agora é a dinâmica do comércio e dos serviços. Então, a gente vai trabalhar principalmente esses dois pontos aqui, ó, a era do comércio e dos serviços, a gente saber diferenciar o que é comércio do que é serviço, e levar alguns apontamentos para vocês também. E aí eu montei esses slides aqui para a gente conseguir se acompanhar e depois disponibilizo para vocês também. Então tem essa charge aqui. Vocês sabem que nas provas de geografia do professor Eco sempre tem uma charge para a gente conseguir problematizar. Então aqui a gente tem um casal e o seu filho, vou trazer a canetinha laser, ó, um casal. Quando vocês verem a charge, inclusive foi o Moisés da turma de vocês que fez, olha o nome do cartunista aqui. Aí tem como se fosse um filho. Nossa. E os pais, né? Aí tem aqui escrito, tem uma porta e tem como se fosse um porteiro, um segurança, né? Aí tem dizendo assim, ó, festa da globalização, entrada permitida. Bem-vindo ao mundo globalizado. E eles três ficam olhando essa placa e depois observam o que o cara fala. Aí o porteiro fala assim, ó, pela entrada de serviço. E aponta, ou seja, indicando para eles que não é para eles entrarem pela porta da frente, mas que é entrar pela porta de trás. Qual é o contexto, o sentido que a gente pode extrair sobre a globalização a partir dessa charge? Áudios ativos podem falar. Por que será que o guarda está mandando eles entrarem pela porta do fundo e não pela porta da frente, já que é a festa da globalização? Talvez é porque ele pensa que eles são trabalhadores, né? Olha aqui o jeito que eles estão, né? Por que a gente acha que eles são trabalhadores? Olha o menino aqui descalço. Pois Olha, é. as alpargatazinhas, né? Ele com chapéu de operário, de pedreiro, de obra, né? Então, vocês se lembram daquela nossa aula? Cristina de ver a televisão. Ó. Lembrem-se do que a gente estava trabalhando lá na época do conteúdo da globalização. A globalização, ele é um processo que homogeneiza os produtos, os fenômenos, a cultura. Mas a gente destacou também que, embora a globalização ela integre as pessoas no mundo inteiro, ela também exclui. Vocês se lembram disso, né? Sim. Todo mundo vai participar da globalização, da chamada, abre aspas, festa da globalização, ao mesmo tempo? Provavelmente não, né? Concordam comigo? Sim. 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 Olha, ótimo. Olha aqui um exemplo claro do que a gente está vivendo da globalização. A gente está vivendo, eu estou em Teresina, vocês estão em Mirador, e a gente está tendo uma aula, é possível ter uma aula através de uma ferramenta que é global, que chama-se internet, de computadores e celulares que são equipamentos globais. Só que nem todo mundo, nesse momento, está participando dessa festa. Algumas pessoas não foram convidadas para essa festa aqui. Outras pessoas não têm o convite, o que vocês chamam de senha, né? Quando tem uma festa aí, quando tem uma festa, né, a senha que vocês distribuem. Isso aí.
Pois é como se os alunos que não conseguiram baixar o aplicativo, os alunos que estão na zona rural, os alunos que não têm internet, que estão com problema de acesso, é como se eles não tivessem recebido essa senha para essa festa. Então, nem todo mundo participa do processo da globalização de forma igual, principalmente aquelas pessoas que são parecidas com esse grupo socioeconômico aqui, as pessoas que têm menos poder aquisitivo, as pessoas que estão nas áreas periféricas, que estão nas cidades do interior, que estão nas zonas rurais, que não têm acesso aos equipamentos de tecnologia, né? Então, fica cada vez mais difícil essas pessoas aqui participarem de todo esse processo quando elas são destituídas das ferramentas. Na ferramenta, nesse caso aqui que o cara está dizendo, as roupas, o status social, o emprego, né? Alguém tem, ó, aqui, ó. A charge, ela vai evidenciar de maneira geral isso aqui, ó. A charge, ela mostra justamente as desigualdades provocadas pelo processo de globalização. Então, vamos voltar aqui, lá para a nossa apresentação e colocar aqui, ó, a globalização, ela integra, mas também exclui as pessoas. O primeiro ponto para a gente relembrar, quando for falar de comércio e de serviço, é essa ideia da globalização. Nunca esqueçam que nem todo mundo participa do processo de globalização. E esse momento que a gente está vivendo agora é um exemplo claro disso. Então, vamos lá. Alguma dúvida aí? Alguém quer colocar algum ponto? Não, professor, tá tudo certinho por Não, tá enquanto. bem explicado. Ótimo. Se estiver travando, se a internet de alguém parar, pelo amor de Deus, quando voltar, diz assim, professor, eu perdi esse ponto, não deixem passar, porque eu não estou vendo vocês, e aí eu estou vendo a tela aqui, igual vocês estão vendo, então eu tenho que sair, se vocês não falarem, fica difícil. Agora vamos falar do comércio e do serviço, né? Qual seria, nesse caso, a relação que o comércio e o serviço têm com a globalização? Vocês acham que tem uma relação próxima ou não? Tem sim. Tem. Tem. Ó, principalmente o comércio. Quando a gente vai ver essas ferramentas que a gente está utilizando agora, esse meu computador, o celular, os equipamentos, a gente vai perceber que esses produtos, eles são comercializados no mundo inteiro. Se vocês forem olhar para o celular de vocês, o celular de vocês, ou as peças, ou o celular como um todo, ele veio de outra parte do mundo. Então, esse comércio ele se torna cada vez mais global, e os serviços também, né, eles são cada vez mais globais. A gente está usando uma ferramenta, o Google, e o Google ele é uma empresa dos Estados Unidos. Então, ele disponibiliza esse serviço para a gente ter essa aula agora, para a gente trocar e-mails, para a gente assistir vídeos, um monte de coisa. Então, a gente precisa diferenciar o que é comércio do que é serviço, né? Então, aqui o serviço. O que é o serviço? O serviço, ele é fundamentalmente de... Oi? Alguém tá... professor, Oi. a Letícia saiu, ó, A da Letícia aula. caiu? Eu acho que... Ah, voltou. Voltou? Ou eu tenho que acessar? Uhum. Tá bom, então tá. Letícia está participando. Às vezes vai e volta, é a oscilação da internet, não tem problema não. Viu? Então, o serviço. Uhum. O serviço, ele é fundamentalmente diferente de um bem ou de um produto. Serviço é trabalho em processo. Isso aqui é base, ó. Vocês vão ter que printar isso aqui. Deixa eu ver se dá para marcar assim. Como é que volta? É que não volta. O serviço, ele é trabalho em serviço. O serviço, ele é trabalho em processo. Vamos marcar aqui. Isso aqui. Ele não é um produto em si. Ele é um processo, ele é um serviço. Alguém tem que executar. E não o resultado da ação do trabalho. Por esta simples razão, não podemos considerar que se produz um serviço, e sim que se presta um serviço. Então, diferentemente do comércio,
O serviço, ele é o processo que está acontecendo, ele não é o resultado em si, ok? Aí tem uma pergunta aqui, ó. Quais os principais tipos de serviço oferecido em Mirador? Quais são aí? Agora vocês podem ativar o áudio de vocês. É tipo em Comércio. lojas, aqui é em lojas, acho que Mas, ó, lembrem, supermercado. o serviço é o trabalho em processo. Então, quem é que executa os serviços? São as pessoas ou é Nós, o em si? as pessoas. São as pessoas. Então, aqui, ó, se a gente lembrar que tem os comércios, o principal comércio aí da cidade é o Zé do Feira, né? Zé do Feira, o maior. Isso. Sim. O Zé do Feira seria o comércio. Quem é que executa os serviços? Quem são os prestadores de As serviço? pessoas. As As pessoas. pessoas. Mas vamos determinar quais são os tipos de serviço. Ó, quais os principais tipos de serviços oferecidos em Mirador? Quais são os serviços que são oferecidos pelo Zé do Feira? Comércio. É, Podem ir falando, tô ouvindo. como assim? Tipo, no sentido de que ele dá algum serviço no comércio, dentro do comércio, algum serviço. Isso mesmo, isso mesmo. Pafros, Se o tem de entregador, serviço entregador, é, se o Tem operador de serviço caixa. faxineiro, É no caixa. o que mais que tem no Zé do Feira? faxineiro, É. De O que limpeza, arruma a né? partilheira, que eu não sei dizer. aqueles que trabalham na lanchonete, O açougueiro, o é, padeiro, a garçonete, o garçonete que trabalha, né? O balconista. Tem Cozinheiro. o cozinheiro, que no caso é a Rosa, é a cozinheira. Então, o comércio é a estrutura física e a ferramenta, os componentes. Os serviços é o processo, é o trabalho do processo. Então, quando alguém sai para fazer a entrega, tem um áudio ativo aí, ativo. Quando o entregador ele pega a mercadoria para deixar na casa da pessoa que comprou, esse ato de entregar o produto, ele é o serviço. Eu contratei ou eu paguei pelo serviço, está embutido o serviço. Quando eu compro o produto, chego no balcão do caixa e a pessoa que está lá no caixa começa a passar, aquele ato de passar e de contabilizar o valor do produto, aquilo é um serviço. Caixa, o operador de caixa é um serviço. Então, a diferença básica que a gente tem que entender é isso. Diferença entre descartar. Vamos lá voltar para eu e colocando aqui, ó, serviços, comércio, é a estrutura. Então, o comércio seria a estrutura e as ferramentas disponíveis para o exercício do serviço. E o serviço em si é a atividade em processo. É o andamento do trabalho humano. Então, a diferença básica é essa, a estrutura e as ferramentas do comércio e o processo, a atividade em processo, o andamento do trabalho humano sobre essa estrutura e essas ferramentas é que são os serviços. Mas aí eu fiz a pergunta, quais são os serviços oferecidos em Mirador? Além desses, quais são os outros agora que vocês já conseguiram diferenciar o que é a estrutura do que é o trabalho humano em si? Quais são os outros serviços oferecidos na cidade? Tem o que limpa a rua. Não, mas é Os quase a mesma serviços coisa. de limpeza, né?
Serviço de limpeza, o que mais? Tem o meu serviço de entregar bolo. Entregadora, o que mais? Que vocês utilizam, gente, os serviços que vocês utilizam. Frentista de posto de combustível é um serviço. Cabeleireiro é um serviço. O que mais? Toda atividade desempenhada pelas pessoas é um serviço. Professores é um serviço. Manicure, pedicure. Manicure, profissionais da saúde. Pedreiros. Justamente, o atendimento médico, o atendimento de saúde, atendimentos públicos, táxi, mototáxi, os serviços públicos lá, aquelas pessoas que trabalham no fórum, no cartório, na prefeitura, na Câmara, né, nos órgãos públicos, tudo que as pessoas fazem lá é determinada como serviço. Ficou claro isso? Sim. Sim. Sim, ótimo. Depois vocês vão colocar no caderno essas perguntas aqui, viu? Que eu estou colocando no slide. Vou disponibilizar o slide para vocês. Vocês vão colocar as perguntas, mas vocês podem printar também. Eu já tô botando, já tudinho, já anotei. Então vamos lá, porque vão aparecendo algumas perguntas e aí a gente vai respondendo oralmente aqui, mas depois eu quero no caderno. E aí... Mas, professor, você vai colocar depois o que está gravado lá no grupo, não vai? Vai estar disponível essa aula com as falas, as vozes maravilhosas de vocês. Então, fazem aí no... Vocês vocês vão para o YouTube, que eu estou colocando os vídeos no YouTube. Vocês vão ser internacionais agora. Ui! Vamos falar internacional, vamos para comércio internacional. Então, já sabemos o que é o comércio, o que é o serviço, e destacar o que é esse comércio internacional. Esse comércio internacional é um fenômeno que se dá com a dispersão das empresas e a instalação dela em diversos países. Ou seja, esse comércio de produtos e serviços, ele se torna internacional. Como que eu já citei aqui o exemplo do Google, dos celulares de vocês, né? A empresa lá, a Samsung, Motorola, a Apple, pegaram as suas fábricas e abriram fábricas no Brasil e em outros países. Então, essas fábricas, esse comércio, ele se tornou internacional. Ele não acontece somente no lugar da produção e do consumo, mas a produção e o consumo se dá de maneira global. Todos participam, alguns mais, outros menos, claro, que a gente já sabe como é o processo de globalização. Então, no que consiste isso? É uma dispersão, ou seja, as empresas multinacionais, ou seja, que tem mais de uma nacionalidade, tem mais de uma fábrica, mais de uma instalação, mais de uma sede em um país, elas se espalham, elas se dispersam. Por que elas conseguem fazer isso? Uma empresa que começa a sua sede lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, como é que ela consegue chegar nos outros países? Graças a esses fatores aqui, ó. As evoluções no meio de transporte, o rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário e principalmente o marítimo. Hoje, se eu quiser fazer uma compra de um produto e ele ser fabricado lá na China, depois de algum tempo, um mês, 40 dias, eu consigo ter ele aqui na minha casa. Porque a gente tem um meio de transportar esses produtos. Ele vem, se ele vier da China, ele usa quais modais para chegar em Mirador? Quais são os que ele utiliza? Áudio ativado. Aeroviário. Avião. Aeroviário. Saindo da China, dependendo do tipo de produto, ele vem principalmente esse aqui, ó. Principalmente o marítimo. Porque o marítimo, gente, ele tem uma capacidade de carga muito grande. Então, quanto mais produtos ele carrega, mais barato fica o custo. Só que ele demora muito para chegar. Da China para cá, um navio ele vai levar 2 semanas no mínimo, dependendo dos locais onde ele parar, para fazer descarga e carga, né? O aeroviário é o mais rápido de todos, mas é o rápido, mas é o caro.
Por exemplo, nesse período da Covid, as máscaras, os kits de teste rápido, os respiradores, eles estavam vindo de avião por conta da urgência da doença. Só que a gente pagou muito mais caro para ele vir de avião do que se ele viesse pelo mar. É só a gente pensar, gente, quais são as passagens mais caras? É mais barato sair, pegar um ônibus de São Luís e ir para São Paulo ou pegar um avião? É mais barato o ônibus. Mas qual é o mais rápido dos dois? É o avião. Então, o mais rápido nem sempre financeiramente é o que compensa mais. Porém, os produtos e os serviços, eles chegam. Aí o produto saiu da China, saiu lá da fábrica, pegou um trem, descarregou no porto, o porto transportou através do mar até São Luís, de São Luís até ele chegar em Mirador, qual é o sistema modal aqui de transporte que ele vai utilizar? Correio. É os ônibus, ou então correio, qualquer um. Não, gente, vamos lá para o sistema de transporte rodoviário, ferroviário. Rodoviário. O Rodoviário. Rodoviário. Muito provavelmente uma transportadora ou a combizinha do correio. Geralmente uma transportadora, um caminhão, baú, ou uma van, alguma coisa assim do tipo, ou até o ônibus mesmo, o normal, aquelas cargas, aqueles porões que levam a bagagem das pessoas, elas também levam as encomendas. Então, esses sistemas de transporte, Guanabara, grandes Satélite Norte, aquele que faz o Mirador São Luís, qual é mesmo o nome que eu esqueci? O ônibus que vem para Mirador e São Luís, a Litorânea. litorânea. A litorânea. Então, a litorânea, as entregas, elas são transportadas pelos ônibus também, até chegar às pessoas. Então, percebam que se não tivessem esses elementos aqui do transporte, a gente não iria consumir os produtos globais. A gente só ia consumir aqueles produtos que fossem fabricados próximos da gente. Percebam a limitação que essas empresas teriam em atuar nos mercados. Então, a evolução dos meios de transporte, a criação, o desenvolvimento, a tecnologia, favoreceu que os produtos e as empresas elas conseguissem chegar a lugares cada vez mais distantes, a locais onde antes elas não estavam presentes. Além desses fatores, a ampliação e diversificação dos meios de comunicação, internet, televisão, as redes sociais. Então, através dos meios de comunicação, esses produtos, essas empresas e os serviços delas, elas são possíveis de serem visualizadas no mundo inteiro, para uma quantidade de gente cada vez maior. E as pessoas, quando têm acesso a essa informação, a esse conhecimento, elas têm também o interesse de adquirir, de participar. E isso faz com que as empresas elas se tornem cada vez mais presentes na vida de cada vez mais pessoas. Exemplo disso é que elas acabam se favorecendo uma mobilidade de matérias-primas e de produtos. Mobilidade quer dizer de movimentação, de circulação, das matérias-primas que produzem os produtos e também dos produtos. E aqui nós temos um exemplo, os bens de consumo, que é os produtos que a gente utiliza no dia a dia, né? Bens de consumo duráveis e não duráveis. Os duráveis são aqueles que não se estragam, que duram muito tempo, e os não duráveis são aqueles que geralmente a gente come, né? Os alimentos, as panificações, os produtos que têm prazo de validade. Os gêneros agrícolas, os recursos minerais, entre outros, em toda a face da Terra. Então, graças a essas empresas, a esse desenvolvimento do transporte e da comunicação, esses produtos aqui... Oi? Graças a esse desenvolvimento aqui, esses produtos eles conseguem chegar a um número de pessoas cada vez maior em todo o planeta Terra. Claro que algumas pessoas vão ter acesso e outras não. Alguém tem algum apontamento, alguma dúvida? Não?
Não, eu não. Pra mim aqui tá de boa. Tem não. Tá tudo bem explicado. Tá claro, tá devagar, tá do jeito que dá para ouvir, né? Então vamos colocar aqui comércio internacional. Os meios de transporte e comunicação. Então, aqui está o básico. O comércio internacional, ele sempre vai estar atrelado a essas empresas multinacionais, que têm sede em vários países, e só vai acontecer ao desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. Por isso que as pessoas lá do interior, do Ibipira, do Liso, dos Cocos, eles têm mais dificuldade de ter acesso a uma série de produtos que quem vive em São Paulo, em Nova York, em Londres, em Tóquio, tem mais acesso, porque o transporte e a comunicação, eles são mais deficientes. Então, quanto mais restrito forem esses dois aqui, maior vai ser a dificuldade do comércio internacional ele acontecer. Entendido? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos ver aqui um mapa dos fluxos comerciais. Percebam aqui qual o título. Qual é o título aí do mapa? Qual é o título do mapa? Principais fluxos comerciais. O título está sempre aqui na cabeceira, né, na parte alta do mapa. Ele sempre vai ilustrar o que é que está sendo representado no mapa. Aqui no mapa é um mapa mundi. A escala ela é uma escala pequena, de 1 centímetro para 1000. Então, quer dizer que cada centímetro aqui do mapa corresponde a 1000 quilômetros. Tem um áudio ativo aí. Então, quer dizer que para cada 1 centímetro aqui do mapa, na verdade, eu percorri 1000 quilômetros. Então, se a cidade ela está instalada aqui, vamos lá, ó. A caneta. Se a cidade ela está instalada aqui e daqui para cá é 1 centímetro, na verdade, a distância real, se a gente for percorrer na realidade, ela é de 1000 quilômetros. Então, a escala, ela serve para a gente ter uma relação entre a distância real do espaço e a distância do espaço representado no mapa. Não esqueçam disso. Aqui nós temos o título, aqui nós temos a escala e aqui nós temos a legenda. Na legenda, ela é muito importante porque a gente vai conseguir entender o que é que esses símbolos eles representam. Então, vamos lá decodificar este mapa para a gente poder ler e entender o que é que ele está falando. Aqui, os símbolos que a gente está utilizando são círculos, né? Alguns maiores e outros menores. Os círculos maiores, eles vão representar o montante total de comércio de mercadorias em milhões de dólares. Os maiores círculos vão estar em 400 milhões, 400 milhões não, 40 milhões de dólares, né, em fluxo comercial. E quanto menor o círculo, menor a quantidade do comércio que está acontecendo nessas áreas. Aqui nós temos as setas. Percebam que tem umas setas mais grossas e outras setas mais fininhas, ó. Aqui é o fluxo, ou seja, a circulação, o quanto que sai e o quanto que entra. Quanto mais grossa for, maior o volume. A mais grossa aqui é 500 milhões de dólares e a mais fininha, 12 milhões. E as cores vão indicar as parcelas das trocas. O volume das trocas no interior da área econômica, do bloco econômico, ou a direção em que ela vai percorrer para outras regiões. Então, qual é a área do planeta? Tem umas perguntas aqui, ó. Qual continente apresenta a maior circulação comercial? Essa pergunta é para vocês. Qual, gente?
Onde é que o círculo aqui está maior? Qual é o continente? É a Na Europa Ocidental, na Europa Ocidental. Europa Ocidental, né? Ele está em cima da Europa. Então, quer dizer É. que a maior circulação de produtos e mercadorias, ou o maior mercado consumidor, está nesta região aqui do planeta. Então, o continente que apresenta maior circulação, de acordo com o mapa, é aqui dentro da Europa. Quais continentes possuem o maior e o menor fluxo? O fluxo quer dizer a circulação. E o fluxo ele está sendo representado aqui, ó, pelas setas. Qual é os continentes que têm o maior fluxo de mercadorias, de circulação? O maior é a Europa Ocidental, né? E o menor África. É que a é a seta está África. mais próxima. Não. Europa do Leste, ex-União Soviética. Ou é a África, não sei. É a África 232, tem um número embaixo. África. Maior, eu quero saber o maior. É o fluxo, gente. Não é o círculo, é o fluxo, é a seta. Onde é que a seta está maior? Não é essa aqui, não? E Percebam, ó, a seta, o começo da não seta sei. e o final da seta, ou seja, de onde parte o produto Agora eu entendi. e para onde chega o serviço. Ou o produto, de onde parte o produto, para onde chega. Quais são os continentes que têm maior entrada e saída de mercadorias? América do Norte e Ásia. América do Norte. Do Norte e Ásia. Então, os continentes que possuem maior são esses dois. Agora vamos ver as setinhas fininhas, onde são os continentes que têm os menor fluxo de trocas. América do Sul, Ásia, Chicago, Golfo e América do Norte. América do Norte, Europa do Leste e ex-União Soviética. Pois Muitas. a África aqui, ó, percebam que a América do Sul. Qual é o continente aqui que nós estamos situados agora? Na América do Sul, né? Não. América do Sul. É, Nós América do estamos aqui, ó. Mirador tá mais ou menos aqui onde o cursor se encontra. Então, a América do Sul, percebam que as trocas com a América do Sul, elas são muito pequenas se a gente comparar em relação à troca da América do Norte com a Ásia. Então, Bem pouco. a África e a América do Sul são os que têm os menores fluxos de mercadorias. Ok? A África, Entendi. Tá bom. entendeu, né? Então, entendi. O que vocês acabaram de fazer foi uma leitura do mapa. Então, vocês têm que prestar atenção quando forem ler esses mapas em provas de Enem, em vestibulares, o título do que está falando, os principais fluxos. Quando fala de fluxo, está falando de circulação. E aí os fluxos são representados pelas setas. Percebam que a seta ele sai de um lugar e vai para o outro. E aí as questões elas vão evidenciar essas perguntas aqui para vocês tomarem o mapa e marcarem. Já deu até uma aula, professor, de como ler o mapa. Você já deu até uma aula mesmo de como ler o mapa. Toda vez que a gente for trabalhar com mapa, eu sempre vou trabalhar com mapa com vocês, mapas e charges, porque tem na prova do Enem, eles vão utilizar e vocês precisam treinar e se olhar para isso, ok? Então, a gente sempre vai trabalhar com essa leitura. Eu nunca vou passar o mapa para vocês e deixar que vocês verifiquem ele sozinhos. A gente vai passo a passo. Então, esse passo de descobrir cada um dos elementos, de fazer essa leitura prévia, ela vai ajudar vocês a entender a questão, porque a questão ela vai fazer perguntas sobre isso aqui. Então, se vocês não entenderem isso aqui, vocês não vão conseguir responder. Podemos seguir adiante? Sim. Pode. Deixa eu ver nosso horário. Pode. Descartar, porque senão... Microsoft. Pois bem, estamos chegando no nosso último slide, nosso penúltimo slide. Então, o desenvolvimento do setor de serviços.
Como é que o setor de serviços ele se desenvolveu? Primeiro, para um serviço ser oferecido, é necessário um processo de produção. É necessário que o produto seja construído lá na indústria. Demos o exemplo do Zé do Feira. Será se o serviço da balconista do entregador existiria se os produtos que são vendidos no Zé do Feira não fossem fabricados? Não, né? Não, Nunca. Primeiro, precisa ser produzido o produto. Vocês deram o exemplo, por exemplo, do pedreiro. Se não for produzido o tijolo, a telha, o cimento, o pedreiro não trabalha. Se não for produzido o tecido, a costura, a máquina, a costureira não trabalha. Se não for produzido o esmalte, o alicate, a tesoura, a manicure não trabalha. Se não for produzido a gasolina, o diesel, o álcool, o etanol, o frentista não trabalha. Então, o primeiro efeito do serviço, ele se dá pela produção da matéria-prima ou do bem. Eles precisam ser produzidos para depois os serviços acontecerem. Depois de produzido, aí o produto ele está disponível. O produto disponível, a gente vai ter a capacidade de trabalhar com os serviços em cima desse produto. Depois desse produto disponível, é necessário que haja um consumo. O consumo, quem fará somos nós, os consumidores. A gente vai consumir esse serviço por aqueles produtos, por aqueles serviços que vocês já indicaram. Então, o produto está lá disponível no Zé do Feira, a gente vai consumir, vai fazer a compra do mês, vai fazer a compra da semana, vai fazer a compra de algo que você quer, então a gente vai consumir esse produto e, consequentemente, consumir o serviço que vem atrelado a esse produto. E aí nós temos também um outro fator, é o mercado. Quando eu falo mercado, não é o local lá onde vende, mas é o mercado financeiro, o mercado que constrói as leis, os regulamentos, para que esse consumo e esse produto, eles se deem de uma forma harmoniosa. Por exemplo, se vocês comprarem um produto lá no Zé do Feira, e aí, lá na entrega, no serviço, vocês não receberem um dos produtos que vocês pagaram, existem leis e normas que resguardam o direito de vocês. Vocês podem recorrer ao PROCON, vocês podem recorrer à justiça, enfim. Se o produto ou o serviço ele não for oferecido dentro das condições da legislação, das leis que operam o mercado, a gente vai ter uma quebra do acordo, do consumo. Então, essas leis, esses regulamentos, eles precisam estar bem claros para o desenvolvimento dos serviços, né? Então, precisa ter o processo de produção, precisa ter o produto, precisa ter alguém para consumir e precisa ter leis e orientações que organizem o setor. Entendido? sim, Sim, professor. sim, sim, Tudo sim. ok. Tudo Sim. ok. Então, vamos lá. Sem esses elementos, a gente não consegue ter um setor de serviço condizente. Então, o setor de serviço ele se estrutura nessa base aqui: o processo de produção, o produto em si, o consumo e o mercado normatizador, aquele que orienta. Pois bem, para finalizar o nosso slide, a gente vem com essas determinações aqui do desenvolvimento da indústria, né, que regula justamente esses serviços, essas questões específicas, o desenvolvimento dos serviços. Aqui não é nem o desenvolvimento das indústrias, é o desenvolvimento dos serviços. Do setor de serviços. Ótimo. Então, vamos lá.
Aí aqui tem as características principais, o processo de produção. Então, são feitos pesados investimentos em prédios e construções, necessidade de espaço físico para integrar produto e usuário. Alguns são intensivos em mão de obra especializada e altamente qualificada, outros não. A organização do processo de trabalho é sempre problemática porque é difícil controlar e administrar o processo nos mínimos detalhes. Então, as características básicas do processo de produção diz respeito a isso. Tem que ter uma infraestrutura, tem que ter a mão de obra e tem que ter um processo de trabalho para que essa produção ele aconteça. O produto em si, ele é intangível e intensivo em informação, né? Inestocável e difícil de transportar. Processo e produto são praticamente indistinguíveis, quase sempre customizado, atendendo especificidades do mercado consumidor. Então, o produto dos serviços, muitas vezes a gente não consegue pegar esse intangível aqui, você não consegue ver ou pegar. Por exemplo, o entregador, dificilmente a gente vai conseguir pegar o trabalho do entregador. A gente tem o produto, mas o serviço em si a gente não consegue guardar. Eu não consigo guardar o serviço que alguém presta para mim. Eu consigo guardar o produto, mas o serviço, não. Por exemplo, vocês não conseguem guardar o serviço que eu ofereço a vocês. Eu tenho que oferecer um produto. Geralmente é o slide, é um texto, alguma coisa assim do tipo. O consumo do serviço. A produção e o consumo, eles são instantâneos, no tempo e no espaço. Eles acontecem ao mesmo tempo. A produção depende de especificações do consumidor, quanto ao design e ao próprio processo de produção. Aqui temos o exemplo da manicure. A manicure, ela não consegue guardar o serviço para depois. Tipo assim, eu vou pagar aqui para a manicure e aí amanhã a minha unha, como um toque de mágica, ela vai estar sendo feita. Não existe isso. Então, ao mesmo tempo em que ela está realizando o serviço, é o mesmo tempo e no mesmo espaço. Eles têm que estar juntos. E ele vai receber as especificações do consumidor e do design ao próprio processo de produção. Ou seja, um cliente pode escolher uma unha maior ou menor, um cliente pode escolher um esmalte vermelho ou um tom em branco ou a outra cor. Então, esse processo de consumo, ele é muito particular no serviço. Os serviços, eles são oferecidos de acordo com o gosto do cliente, né? Serviços de entrega. O serviço de entrega do Zé do Feira, não pode entregar de manhã, porque de manhã não estou em casa, estou trabalhando, entrega à tarde. O outro cliente, não, entrega à noite, porque durante o dia eu trabalho. Então, o consumo, no caso da entrega, ele vai ser customizado, né? O mercado, as orientações, a organização do mercado, ela varia desde serviços públicos administrados pelo governo até serviços privados operados em pequena escala em empresas familiares. Via de regra, há dispositivos e mecanismos institucionais de regulamentação do mercado, com o objetivo de proteger o consumidor e orientá-los nas suas decisões de consumo, tendo em vista a dificuldade de demonstração dos produtos antecipadamente. Por exemplo, o comércio, o serviço de comércio das pessoas que trabalham no comércio aí em Mirador, elas funcionam de que horário a qual horário? Por exemplo, os bancos. As pessoas que trabalham no banco, ela trabalha de que horas a que horas? O áudio tá aqui. Das 8 às 11? Não. Eu não sei, só que eu acho que das 8 até umas 12. Também não sei, não. De 10 horas da manhã às 3 da tarde. Então, como é pouquinho, ó. é que é o serviço das pessoas do gerente, das pessoas que trabalham lá no banco? Tem uma regulamentação. Tem uma organização que visa operar os serviços, os dispositivos. Então, há um regimento. Todos os bancos vão funcionar, eles são orientados aos serviços
funcionar nesse serviço para proteger o consumidor. Então, o consumidor, ele sabe que de 10 da manhã às 15 horas, ele tem que ser atendido. Né? Então, as decisões de consumo, elas vão ser orientadas por esse mercado que vai regulamentar, através de determinações institucionais, que vão de órgãos públicos, né, regimentos públicos, leis, decretos, portarias, normas e até orientações de dentro do serviço, da escala, né, da pessoa dizer de que horas a que horas vai funcionar. E isso visa justamente facilitar as decisões de consumo. Eu vou decidir qual é a hora que eu vou num bar tomar uma cerveja, qual é a hora que eu vou num restaurante comer uma comida, qual é a hora que eu vou ao supermercado fazer minhas compras, qual é a hora que eu vou ao banco. Então, tudo é normatizado. Né? Então, para o serviço oferecer, para os serviços existirem, é necessário todos esses elementos aqui, ó. Processo de produção, o produto, o consumo e o mercado para organizar. Diante disso, tem aí as perguntas, Esse aqui vocês vão printar. Aí vem aqui, ó. Nesse Eu vou sentido, copiar, professor. pode copiar. Nesse sentido, qual é a função do setor de comércio e serviços para a nossa sociedade? Vocês vão destacar a importância do comércio e dos serviços. Como a atividade comercial, ela contribui na transformação do espaço geográfico? Será se o espaço da cidade de Mirador ele é transformado com a atividade comercial? De que maneira? Né? Quais os principais segmentos, ou seja, os tipos de comércio e serviços disponíveis em Mirador e como eles interferem na vida da sua população? Essas 3 perguntas vocês vão copiar, printar, para responder e a gente vai discutir na próxima aula. Eu vou trazer outros materiais também, já sabendo dessas perguntas, e vocês vão, através das respostas, a gente vai discutir também. Entendido? Sim. Ok. Aí, professor, Sim, tem sim, as sim. 3, mas tem umas 3 explicadas atrás, né? Vou copiar também. Mas deu para printar e eu vou disponibilizar o material para vocês. A aula vai estar gravada, vocês podem voltar, viu? Uhum. E aqui, gente, a gente finaliza 10h05, mais ou menos é esse tempo que a gente vai ter de aula. A gente teve o quê? 47 minutos de aula. Geralmente a aula ela dura 50 minutos. Nas outras aulas, eu vou pretender parar aqui para a gravação.